A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, nos versículos de 1 a 52. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Céus e terra. Isso indica que todos vão ouvir. Toda a criação, anjos, demônios, pessoas, animais, árvores, lembra que as árvores, toda a criação, céus e terra. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Nós vimos no capítulo de ontem as 3 testemunhas. Coloco os céus e a terra como testemunhas contra os filhos de Israel. A lei contra os filhos de Israel. E agora o cântico de Moisés. Nós terminamos o capítulo de ontem dizendo: Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. E hoje nós vamos estudar integralmente estas palavras deste cântico. Então começa deixando bem claro que isso aqui vale para todos, né? Nos céus e na terra. 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Então aqui a gente já vê algo poético. Chuva, orvalho, chuvisco e gotas de água. Nós sabemos que chuva, orvalho, chuvisco, gotas de água simbolizam tudo a palavra de Deus. Porque a água nos lava, mas ela também nos mantém vivo. A água nos purifica, mas ela mata a nossa sede. Jesus falou para a mulher samaritana que se ela bebesse daquela água, nunca mais ela ia ter sede. Que aquela água, ela tinha uma fonte que jorrava para a vida eterna. Então, seja chuva, orvalho, chuvisco ou gotas, tudo isso simboliza a água que lava, que purifica, que mata a nossa sede, que nos salva. Jesus é esta água viva, essa água que vem dos céus, que brota, que jorra, que tem uma fonte de vida eterna. 3. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Na minha Bíblia, este rocha está com a letra maiúscula. Eis a rocha. Jesus é a pedra angular, é a rocha, onde nós podemos ficar seguros. E o que está sendo dito aqui? Louvem. Louvem. Louvem a grandeza. As obras de Deus são perfeitas. Todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Ele é justo e reto. 5. Procedam corruptamente contra ele. Não, desculpa. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é ele o pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Então, olha que forte, o pai de vocês. Deus sempre quis ter filhos e filhas. Ele é o pai.
Só que agora esses filhos se tornaram manchas, viraram manchas. E a gente viu que o cordeiro não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter defeito. Então, os filhos se tornaram manchas. Isso é uma analogia, uma simbologia para o pecado. E mancha também é algo que tu quer tirar, né? Tá manchado. Mancha também pode ser algo que vai se desmanchar. Tá manchado, vai desmanchar, vai desvanecer, vai passar. É uma mancha, né? Então tem uma simbologia aqui que faz que a gente entenda. Os filhos pecaram, os filhos desobedeceram. Os filhos se apartaram, afastaram do pai. Os filhos não se parecem com o pai. Os filhos não imitam o pai. Não seguem o exemplo do pai. Mas é forte, porque muitas pessoas não entendem o Antigo Testamento. E olha o que está dizendo. Não é ele o pai de vocês? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos do Pai. 7. Lembrem-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão aos seus anciãos e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então, Deus nos escolheu, Ele separava a nossa porção, a nossa parte, a nossa herança. Ele estava dando, ele distribuía as heranças às nações quando separava os filhos dos homens uns dos outros. Nós somos separados, consagrados, santos, selecionados, lembra? Escolhidos. 10. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-os e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Então, aqui está deixando bem claro, quem fez tudo foi Deus. Não tinha um Deus com letra minúscula auxiliando, não. Foi Deus, somente Deus. O Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Ele agiu em favor. Foi Deus que guiou o povo. Só o Senhor guiou o seu povo. 13. Ele os fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha, aí esse rocha com letra minúscula, e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Então, o que está sendo dito aqui? Que Deus reservou o melhor para o seu povo. Que Deus fez o melhor. Que Deus só tem o melhor para o seu povo. E aí temos duas referências aqui, né? Muito fortes. Quando ele diz Bazã. Bazã significa fertilidade, prosperidade, fartura, abundância. E na sequência diz
No 15, mas Jesurum. Jesurum é uma palavra que quer dizer justo, aquele que está de pé, amado, reto. Então, Deus está se referindo ao seu povo dessa forma. Um Deus santo escolheu um povo para o santificar, para ser santo. Sejam santos, como o Deus de vocês é santo. Então, Deus deu o melhor, Deus providenciou o melhor, Deus reservou o melhor para o seu povo, para o seu único povo, para o seu povo escolhido. 15. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram e se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Agora, novamente, essa rocha está com letra maiúscula. Então, é Jesus. Desprezaram a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. Olha o recurso de Moisés de novo, ó. Não se lembraram e se esqueceram. Não se esqueçam, se lembrem. Lembra quando eu falei para vocês sobre esse recurso, essa forma? Ó, é uma marca registrada do escritor, né? Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. Então, o que a gente está vendo aqui? Que eles serviram ao mal. Serviram a demônios e não a Deus. O que quer dizer? Idolatria. Trocaram o Deus vivo e verdadeiro por falsos deuses, por ídolos, por demônios. Ofereceram sacrifícios aos demônios. Porque para nós que servimos a Deus, que seguimos a sua palavra e que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, para nós é claro, para nós é óbvio, para nós é explícito. Ou tu serve a Deus, ou tu serve ao diabo. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a demônios. Ou tu está na luz, ou tu está nas trevas. Então aqui Deus está dizendo, eles traíram, eles irritaram, eles provocaram ciúmes em Deus com deuses estranhos, com ídolos, com demônios. No 17, ó, ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus. E Paulo fala também sobre isso. Tu não pode servir a dois senhores. Ou tu vai agradar um e desagradar o outro. Isso é o que os idólatras fazem. 19. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim. Porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim, com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles, com aquele que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes. Aí aqui tem uma coisa muito forte, que também muitas pessoas, eu não vou dizer questionam, mas ignoram que há no Antigo Testamento: inferno. Filhos infiéis, filhos desobedientes, filhos rebeldes, filhos que abandonaram o pai, queimarão no inferno.
A ira divina se levantará contra os idólatras, contra os traidores, aqueles que abandonam a Deus para adorar falsos ídolos, falsos deuses. 23. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação. Em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão prevaleceu e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Bah, isso aqui me lembra os livros proféticos que nós estudamos juntos, que era muito triste, muito pesado. Tudo real, tudo verdadeiro, tudo consequência do pecado, da desobediência, da apostasia, da idolatria, da prostituição, da imoralidade, da injustiça, da maldade. Aqui é citado, assim, exemplos deste juízo: males, flechas, fome, febre, peste, veneno, espada. Tudo isso simboliza castigo, punição, juízo, sentença, a ira de Deus contra os filhos da desobediência. 28. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000 se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Aqui está deixando bem claro que não são os inimigos que fazem, é Deus que permite que os inimigos sejam usados. Vimos a mesma coisa nos livros proféticos. Os inimigos, as nações estrangeiras, se tornavam instrumentos, ferramentas, setas, flechas de Deus. Deus usava os inimigos para punir Israel. Então, é um povo que não tem juízo, não tem entendimento. Então, eles são sem juízo, sem entendimento e sem sabedoria. Eles rejeitaram, abandonaram a rocha de Israel. Deus, Jesus, a palavra. E aí ficaram à mercê dos inimigos. 31. Porque a rocha deles, rocha deles com letra minúscula, não é como a nossa rocha de letra maiúscula. E os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno. Seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Então, o mal que vem sobre Israel vem através dos inimigos. Os inimigos são usados por Deus como instrumentos e ferramentas de juízo, de castigo, de punição, de humilhação, de escravidão. Isso era uma das maldições. Os inimigos perseguirem, os inimigos triunfarem, os inimigos prevalecerem.
Isso é uma maldição. Isso é consequência do pecado e da desobediência. 34. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então, Deus fará justiça, Deus trará castigo, punição, juízo no tempo certo, no tempo determinado por Ele. Não está isso guardado comigo? Sabe aquele ditado? A justiça tarda, mas não falha? A justiça divina? Nós consideramos que ela está tardando. Nós consideramos que está demorando. Porque dói tu ver a injustiça, tu vê a maldade, tu vê 2 pesos e 2 medidas, e tu clama ao justo juiz que seja feita a justiça, que ele venha e coloque tudo no seu lugar, mas vai ser no tempo de Deus, no tempo determinado por Deus, e quando ele começar, nós vamos querer nos esconder, porque a ira de Deus é uma taça que transborda. Então aqui está sendo bem claro. A mim pertence a vingança. Deus está dizendo, a mim pertence a vingança e a retribuição. A seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo. E o seu destino se apressa em chegar. E nós temos que ter fé. Nós temos que esperar. Nós temos que acreditar que Deus está vendo, que Deus não viajou, que Deus não cochilou, que Deus não piscou, que Deus não está dormindo, que Deus não está de costas. Não, Ele está vendo tudo, no tempo certo, no tempo dele, na hora que Ele determinar. Vai acontecer. 36. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo nem livre. Então, quando se humilharem, quando se entregarem de corpo, alma e espírito, depois da derrota, da vergonha, do caos, do exílio. Quer dizer, Israel vai sofrer por conta dos seus erros, do seu pecado. Mas quando se converter, quando se quebrantar, quando se arrepender, quando se humilhar diante de Deus, pedindo perdão, clamando o sangue de Jesus, haverá salvação. 37. Então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Falsos deuses, falsos ídolos não salvam, não socorrem, não se compadecem. Eles não são nada. Eles têm olhos que não veem, têm ouvidos que não ouvem, têm boca que não falam, têm mãos que não apalpam e têm pés que não andam, que não saem do lugar. Eles estão mortos. 38. Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Que eles se levantem e os ajudem para que haja um esconderijo para vocês. É como se Deus dissesse assim, vocês me traíram, vocês me trocaram, vocês me abandonaram. Onde estão agora os deuses de vocês? Onde eles estão agora para livrar vocês? E sim, nós estudamos isso. Israel nas mãos dos inimigos, no exílio, na escravidão. 39. Vejam agora que eu, sim, eu sou Ele. Tudo com letra maiúscula, né? E que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Aqui é eu sou o grande Deus
eu sou o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Soberano. Não há nenhum Deus além de mim. Não há nenhum Deus além de mim. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há nenhum Deus além de mim. 40. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Espada reluzente, eu quero destacar isso. Se eu afiar a minha espada reluzente. No Apocalipse, nós vimos que o Senhor Jesus, o Jesus glorificado, ele tem uma espada reluzente. Vimos que Balaão, a jumenta, via, na verdade, Deus com uma espada reluzente. Então, o que quer dizer isso? Juízo. A mim pertence a vingança. Vai chegar um tempo em que ele vai usar a sua espada reluzente. 43. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. A vingança pertence ao Senhor. O Senhor é o vingador. Depois do pecado, depois da ruína, da escravidão, vem a salvação, vem a restauração, vem o perdão. Nós vimos o remanescente, aqueles que são fiéis, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, aqueles que permanecem firmes, aqueles que amam ao Senhor além ou acima de tudo. Porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Deus fará justiça. 44. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Então, esta palavra é a sua vida. Guardem no coração. Moisés está dizendo, guardem esta palavra no coração de vocês, porque esta palavra é a vida de vocês. É a mesma coisa para nós. Esta palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela tem que estar no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que corta, separando alma do espírito, juntas e medulas, revelando a nossa realidade, mostrando quem nós somos. Guardem essa palavra no coração. Esta palavra é a sua vida.
48. Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Então, lembra que eu falei no outro capítulo que Moisés estava cansado? E olha aí, ó, Deus, um homem de 120 anos que sabe que vai morrer, suba a este monte de Abarim. Suba o monte. E ele subiu. O que é Abarim? Abarim é além, do outro lado, passagem. Então, é como a gente fala quando a pessoa vai morrer. Ela vai fazer a passagem, ela vai para o outro lado, ela vai para o além. Isso que simboliza Abarim. Nebo é alto, é um monte alto, mas também significa profeta e uma montanha alta. Jericó, lugar de perfumes. Você vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você não verá a terra à sua frente, mas não entrará nela. Desculpa. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então aqui está bem claro, vocês foram infiéis a mim. Vais morrer como Arão, seu irmão, no monte. Moisés e Arão foram infiéis ao Senhor, não santificaram a Deus diante do povo. E nós estudamos sobre as águas de Meribá, inclusive aquele vídeo, né? Moisés e Arão naufragaram nas águas de Meribá. Meribá quer dizer briga, conflito, discórdia, discussão, provocação, disputa, né? Confusão. Cádiz era santo, então não santificaram a Deus. E Zim é uma terra baixa. Então aqui está bem claro, Moisés vai ter que subir o monte e de lá ele vai olhar a terra prometida, mas ele não vai entrar e também não vai descer do monte, porque ele vai morrer no monte. Essa é, vamos dizer assim, a palavra de Deus para Moisés.